coisas acontecerão. Ei, amados, qual é a área de sua vida que precisa ser reativada pela palavra? Todos nós temos áreas de nossas vidas, umas a gente consegue vencer, outras temos que deixar que a palavra entre e que a palavra faça o que naturalmente nós não conseguiríamos fazer, certo? Temos que confessar quem somos em Cristo. Simplesmente falar. Está cheio na Bíblia, e disse Jesus, e disse Jesus. A gente pode ver em várias partes, está escrito, e disse Jesus. Nos corações, não apenas a árvore secará, como a montanha também será removida. Aleluias. Deus quer que nos movamos. Deus quer que também movamos montanhas. Qualquer coisa que pareça com uma montanha pode ser removida. As montanhas de dificuldades, tá? De perplexidade, as montanhas de opressão, depressão, coisas que têm prendido você por anos, que têm nos prendido por anos, coisas que não têm edificado o nome de Jesus. São montanhas, são obstáculos, são coisas que muitas vezes crescem na nossa vida e tomam uma forma grande. Então, é necessário que tenhamos essa fé para mover montanhas, obstáculos, certo? Diga para o seu irmão, acredite em seu coração, e se firme na palavra. E a palavra de Deus nunca será derrotada. Aleluia. Obrigado, Pai. Então, amados, eu quero que você, meu irmão, saiba que o Senhor tem um remédio para todos os males. Não importa que mal, o que você foi acometido ou que tem trazido desconforto para você. Não importa a origem, a causa desse mal. Há poder para libertar a todos. Diga, fé não conhece derrota. Fé não conhece derrota. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus trará você a um lugar maravilhoso. Que lugar é esse? Um lugar de descanso. Descanso na fé. Quando a gente consegue entregar, confiar, a gente descansa. É fácil? Não. É um exercício que a gente tem que fazer, tem que praticar todos os dias. Certo? Pois a fé está no plano divino. Ela não está aqui. Está no plano divino. Pois ela abre portas diante de nós. Não importa que porta é que está fechada, não importa qual foi a porta que se fechou, a fé abre essa porta, certo? Para que possamos entrar, você precisa ter uma porta aberta, pois não pode abri-la sozinho. Ei, Deus é quem faz isso. E eis-me aqui. Quando a pastora me convidou, eu falei, não sou pregadora. E no fundo todos nós somos. Mas não tenho eloquência no falar, sem métrica, sem rima. Né? Tem muitos ministros aqui tremendos. Quando ela falou, eu quis arregar, quis dar um passo para trás. Mas de repente veio, não. Posso não ter eloquência, posso não ser uma pregadora exímia da palavra de Deus, mas eu não posso, Senhor. Eu não posso arregar. Eu não posso ser ingrata. Eu não posso ser omissa. Porque, meus amados, eu vou começar aqui com, não sei se é um testemunho ou um testemunho, porque todos nós passamos por momentos difíceis nessa terra. Há 8 anos atrás, na janela do meu apartamento, no 9º andar, de repente, às vezes os meninos me colocavam para assistir filme e o Técio brincava, tá ficando velha, tem que usar óculos. Eu falava, é mesmo, eu não dava conta de ler, falei, deve estar com a vista meio ruim. E aí, nesse dia eu cheguei na janela, inventei de tampar o olho direito. Quando eu tampei, a praça
ficou toda escura. Falei, que coisa estranha, tô ruim da vista. Que eu olhei assim para Pacheco, que era um nome em letras grandes e coloridas, vermelha, também não enxerguei. Aí eu falei, não, tenho que ir para o oftalmologista. E em seguida, na mesma semana, eu já fui. E foi feito toda uma série de exames. E a médica falou assim, foi feito os mais minuciosos. Acho que eu vou acabar tendo que operar a sua vista. Mas deixa eu te falar, vou pedir uma tomografia. Quando ela pediu essa tomografia, fiz, eu nem abri, levei. Ela chegou, quando eu cheguei lá, ela falou, seus filhos estão aí, seu marido está aí. Eu falei, o trem deve ser feio, deve ser bem complicado. Ela só falou assim, você está com um tumor no cérebro, é um meningioma. Ele atingiu as veias coronárias, ele atingiu a hipófise e o nervo óptico. Você está cega do olho esquerdo e do olho direito, só enxergando 60%. Corre que você tem pouco tempo. Era uma quinta-feira e ela falou, você tem amanhã. Ainda fez algumas ligações, mas meu esposo é do corpo de bombeiro. Lá não tinha nem neurocirurgião. Não tinha. Eu falei, Senhor, e agora? Sei que eu saí de lá, de cabeça baixa, fui a pé para casa e fui chorando. Quando eu tô ali chorando, uma voz falou, agora para você acabou, você vai morrer. Eu pensei, meu pai, por que está acontecendo isso comigo? Eu me senti na beira de um precipício e sendo arrojada lá embaixo. Eu senti o vácuo, o vazio e o desespero. Aí eu me recompus e falei, Satanás, você não vai me derrotar. Quando cheguei em casa, o Tess, e aí mãe, e aí? Eu falei, Tess, eu estou com câncer, mas eu não vou morrer. Isso não vai me matar, eu vou viver. E ele ficou muito triste, ele chorou. Tá bom, mãe. E ali foi passando. Sexta-feira, liguei para minha nora, né? E falei o acontecido. Falei, não tem nem neurocirurgião. E agora? Ela falou, Lenira, nós vamos ver. Sabe por quê? Porque Deus, Ele coloca pessoas no seu caminho. Ele coloca anjos. E Ele abre portas onde não existe, por amor a você, porque você é filho, você é especial demais. E aí, ela começou a ver para mim, isso foi numa quinta-feira, esse diagnóstico de morte, na sexta-feira eu já comecei, ela me ajudando. Ela é enfermeira, trabalhando no hospital, trabalhou com um médico, um homem abençoado, e conversou com ele. Ele falou, estou viajando, mas manda levar tudo, não me cobrou nada, consulta caríssima, né? Na época, consultório chiquérrimo, lá na W3 Norte. Ele falou, manda ela ir lá, e leva todos os exames. Fui. Quando foi na segunda-feira, ele me recebeu e falou, seu caso não tem jeito, vai ter que retirar, cortar, né, a cabeça e retirar. E aí passou uma série de exames e eu comecei a fazer. Lá no Corpo de Bombeiro, o Deus sabe, que para ter um resultado, né, de um exame, como uma tomografia, uma ressonância magnética, é de 30 a 60 dias. E o médico falou, você não tem muito tempo. Ainda falou, cuidado, você não pode cair, seu estado é muito delicado porque o tumor está muito grande. Meu Deus, e a gente se pega, meu Deus, por que isso foi acontecer? Não adianta os porquês, é agir. E aí eu comecei a fazer todos os exames e Deus usou uma pessoa e falou assim, eu vou abrir porta, filha, por amor a você, onde não existe. E as portas começaram a ser abertas, porque tem todo um protocolo, né, na instituição para a gente fazer, e que dizia que ia passar meses para me conseguir. E ali as portas foram se abrindo de uma forma tal que um dia eu cheguei num lugar para tirar uma ressonância magnética só com a cara e a coragem. E a pessoa falou assim, você é a Antônia Lenira? Eu falei, sou, entre. E a pessoa me tratou diferente. Entre, seja bem-vinda. E ali me arrumou, você está sentindo frio? Me cobriu e tudo e falou assim, vai ficar tudo bem. Você vai conseguir, você vai sarar. E eu tomei posse daquilo. E aonde eu ia, as pessoas me tratavam de uma forma carinhosa, de uma forma não somente educada, mas com carinho, sempre com a palavra. E eu lembrando que o Senhor usou uma pessoa e falou, vou abrir porta onde não existe. Ainda falou assim, sou contigo naquele hospital. Meu Deus amado.
que o hospital tinha hora que vinha, porque vem muitas vezes, ele lança a dúvida, embora você tenha aquela convicção e aquela certeza. E aí o que aconteceu? A fé que eu tinha, embora não fosse tão grande, precisou ser aguçada, precisou ser aumentada. E o Tércio, na época, fazia o rema. E eu falei, a partir de sexta-feira, foi tudo muito rápido, eu vou com você. E ele até brincava, né? Quando eu descia cega, né? Totalmente, porque eu nunca usei óculos. Então é difícil demais quando você perde a visão. E ele pegava no meu braço, né, Tess, e dizia, bora, véia, não vai cair não. Passei a usar sapatinho baixo, e era assim, eu pisava, tinha hora que estava dessa altura, tinha hora que estava assim, totalmente desequilibrada, porque passando por esse processo, e ali foi. E ali eu passei a ouvir novamente a palavra viva, a palavra da fé. E fui sendo sustentada, fui sendo alimentada. Eu só chorei naquele dia. Falei, Satanás, você não vai ver mais uma lágrima sair dos meus olhos. A coisa está aqui. Eu não nego, mas eu não vou. Eu vou te resistir. E eu não chorei mais. E eu chegava lá, os meninos falavam assim, os meninos ficaram sabendo, o Tessis falou, tia, tem certeza? E eu falei, vou vestir a melhor roupa, usar o melhor perfume, sapatinho baixo, e vou. E eles falavam, tia, você tem certeza que você tá com isso? Tia, você tá nova, bonita, e realmente eu era mais nova, bonita, não sei, mas bem mais jovem, há 8 anos atrás. E aí, eles diziam, tia, eu não acredito que você tá com câncer. Eu falei, tá aqui, mas esse trem vai ter que sair, ele não nasceu aqui, e eu vou ser curada, e eu vou voltar. E os meninos, tia, concordo isso. E assim, a minha fé foi aumentando, um dia após o outro, e eu ri às vezes da situação, embora não fosse nada fácil. E o médico até falou para minha nora, para Thaís, sua sogra, coitada da sua sogra, tem convulsões constantes. Ela falou, ela não sabe nem o que é isso. Deus me guardando, Deus me preservando, né? E aí o tempo foi passando, quando foi um dia, já estava quase tudo arrumado, eu falei, gente, bora comemorar a minha volta? Tá aí a Rai, minha irmã, a Dinha, a Terezinha, Joe, Carol e Técios, e outros mais, muitos sobrinhos que não estão aqui. Aí eles foram assistir o culto, aí quando saiu, eu falei, vamos comemorar. E aí nós fomos para o Burger King, e ali eu comi, o sanduíche estava com gosto diferente, o suco tinha um gosto diferente, e todo mundo rindo. Eu falei, nós estamos comemorando a minha volta, o meu retorno, eu vou voltar, né? E nesse inteirinho, bem antes disso eu me lembro que teve um dia que eu estava, né, em casa, na pia, e veio aquela assim, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Porque tem hora que a gente está ali, mas vem, sabe? O sussurro que não é de Deus. Aí eu senti um vento me envolver, e a voz falou, tá aqui, ó, no Salmo 118, 17. Falou, você não morrerá, mas viverá e contará as obras do Senhor, ou melhor, os feitos do Senhor. É por isso que hoje eu estou aqui. Quando a pastora falou mais uma vez, eu falei, eu vou, Senhor, porque eu não posso ser ingrata. Você foi, e continua sendo tão bom, tão maravilhoso. Por isso que eu vou. Não tenho métrica nem rima, não sei falar fluentemente, mas eu vou por amor a Ti. Porque você estava comigo, Pai, num momento de muita dificuldade. Por isso, eis-me aqui. E foi tremendo quando veio esse sussurro, você não morrerá, você viverá para contar os feitos do Senhor. No mesmo instante, tá aí minha irmã Terezinha, ela liga e fala, Lenira, deixa eu falar rapidinho com você, eu estava orando, e o Senhor falou, minha irmã, falou para você, você não morrerá, você viverá para contar os feitos do Senhor. Eu falei, eita Pai, é o mesmo Espírito, porque Ele primeiro fala com você, depois Ele usa quem aprover usar. E ali eu fui me enchendo da glória de Deus, louvando, adorando, glorificando Deus ali na cozinha. Eu falei, Tu é lindo, Pai. E a convicção e a certeza foi cada vez mais aumentando. Então, meus amados,
Olha o que é que Deus faz. Nunca que eu pensei que eu estaria aqui falando dessa forma e contando esse feito, glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso, tá? E assim, eu louvo a Deus também pela minha nora Thaís. Ela foi canal de bênção. Porque Deus coloca pessoas no nosso caminho, na hora certa que você precisa. Ele coloca pessoas, ele coloca anjos, porque os anjos existem, tá? E ela foi canal de bênção. Ela estava na hora certa, no lugar certo. Conheceu esse médico, doutor Eidmar, o médico que trata somente da cabeça, médico renomado. E Deus usou esse homem de uma forma assim sobrenatural, ao ponto que passou-se os dias, com menos de um mês estava tudo pronto, a papelada pronta, e 4 horas da manhã eu saí de casa, 5 horas eu estava sendo operada. E na hora que eu estou lá, deitada lá na maca, o médico assim, tá bom, e me ajeitava, e eu sorrindo. E tinha hora que o anestesista olhava para mim, acho que ele pensava, o que essa mulher tem? A impressão que eu tinha é que eu estava numa festa, e eu falava, eu estou ficando doida, acho que deve ser o tumor que cresceu tanto, que eu estou agindo dessa forma. Eu me sentia numa leveza, numa alegria tão grande, e me ajeitaram, aquele carinho, até que falaram assim, Antônia, você vai apagar. Eu só falei, amém. Ele falou, vai dar tudo certo. Eu falei, amém, porque Deus está comigo. Ele falou, está. E ali eu apaguei. Foram 14 horas de cirurgia ininterrupta. 14 horas. E aí, eu acordei e voltei. E eis-me aqui. Porque Deus é bom, porque Deus é fiel. E como eu falei antes, as coisas de Deus é loucura. Como é que uma pessoa está do jeito que está e vai comemorar com muitas pessoas comendo? As coisas de Deus é loucura. Não dá para explicar com essa mente racional que temos. Não dá para explicar. As coisas de Deus é loucura. E comemorando ali, na mesma semana estava eu, apagada. Mas voltei em nome de Jesus. É tremendo. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Ele pode fazer comigo como ele fez, ele pode fazer com qualquer um de nós. Não importa o problema pelo qual você está passando, se é físico, se é espiritual, se é financeiro, seja lá em que área for, ele é Deus e vai continuar sendo Deus, tá? Não tem um câncer para o Senhor e uma dor de cabeça, é a mesma coisa. Qual a intensidade? Qual o tamanho do problema? Não, para Deus não tem obstáculo, não tem barreiras, mas ele faz o quê? Faz acepção de fé. Eu creio em nome de Jesus, quando ele pega um filho que tem fé, mesmo sendo doido, fazendo coisas doidas como eu fiz, ele se agrada. Aí você fala, Lenira, estava toda alegre, sorridente, como eu disse, não chorei mais, porque eu tinha convicção e certeza que não era a hora. E que não era daquela forma que eu ia partir. E eu falava, Senhor, se alguma coisa em mim que preste, faça eu voltar. E voltei. Voltei meia doidinha. Que tem uns testemunhos aí. E voltei linda, maravilhosa, muito mais linda do que aquele Frankenstein, meu pai. Quem olhava achava assim, foi atropelada. Tudo roxo, os eletrodos na cabeça, horrível. E assim, fiz coisas que só Deus sabe que eu fiz. E nesse inteirinho, a minha nora falava assim, Emanuel, eu dizia, sabe, Emanuel, meu filho mais velho, vou voltar. Sabe que eu vou voltar? Ele, eu sei, mãe, eu sei. Só que ela, como enfermeira, né, a gente da saúde, ela falava assim, sua mãe não vai morrer, porque ela tem fé e tem muita gente orando. Mas, se ela não falar mais, aceita. Se ela ficar numa cadeira de roda, aceita. Se ela não ficar muito certa, que ela já não é, aceita também. E ele falava, meu Deus, eu sei que ele chorou muitas vezes e se entristeceu. E eu voltei. Imperfeita como sou, mas voltei para a honra e glória do meu Deus. E é por causa desse Deus, desse Pai maravilhoso que eu estou aqui. Aleluias. Eu sei que eu estou falando com alguém, tem alguém do outro lado. Ei, você, aleluias. Não acabou. Aleluias. Se levanta. Recanto se amarraçourianderei. Se levanta. Entrega. Não é na força do teu braço. Não é na força do teu braço. Confia. Entrega e confia. Você
Não é menos que eu, não sou mais que você. Aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Ei, a cura, a salvação, a libertação, em nome de Jesus, está chegando na tua casa. Aquilo que parece impossível para você, meu irmão e minha irmã, vai se tornar possível, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Eu sei que tem alguém me ouvindo, aleluia. Eu sei que tem alguém do outro lado, além de todos que estão aqui. Você precisa ouvir isso. Ainda não acabou, porque tem algo com você, que Deus precisa fazer através de você, minha irmã, através de você, meu irmão. Ei, se levanta, entrega, confia, é por Ele, é nele, todas as coisas são possíveis. Oh, amados, e em detrimento de tudo isso, primeiro, eu até anotei assim: considerar a palavra de Deus naquilo que eu quero receber. Lenira, você falou que cria. Deus podia ter feito assim, mas eu cria a minha fé para que o homem tocasse em mim e através da experiência, da sabedoria secular dele, aquele problema fosse retirado, fosse extinto. Eu creio. Então, primeiro, considerar a palavra de Deus naquilo que eu quero receber. Muitas vezes, se é algo físico, não precisa necessariamente passar pela mão do homem, passar pela mão do médico. Às vezes é no estalar de dedos. É de acordo com a sua fé. Segundo, creia na palavra. A palavra de Deus é poderosa na sua essência. Terceiro, não considerar a situação contraditória. Tudo estava contra, não tinha nada a favor. Mas eu não considerei. Amém. Você foi super, hiper, mega forte. Não. Na minha força eu não ia conseguir absolutamente nada. Foi na força do Senhor. Amém. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé. Quando você verdadeiramente confia e entrega. Quarto, a fé fala e chama a existência. A gente tem que confessar a palavra, não adianta. Não tem outro meio. Trazer a existência daquilo que ainda não existe. Porque sabemos que fé é crer naquilo que não existe. Mas a gente tem que trazer o quê? A existência. Crendo, meus amados, que Ele não é limitado. Ele é Deus. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Há momentos que Ele se reserva no silêncio. Aí muitas vezes você fala assim, meu Deus, eu estou passando por isso. Não tem um profeta que fale comigo. A palavra também. Aí tem hora que você pode entrar em paranoia. Mas não. Mesmo assim Ele fala. Deus, Ele não se cala. Esteja, meus amados, com os ouvidos espirituais conectados para ouvir o seu falar. Se a gente ficar só nessa terra pesada, nessa orbe aqui que a gente está, e não se conectar com o que Deus quer falar, tem hora assim que a gente começa a falar, nosso fulano está ficando doido. Mas não, você não está sozinho. Nós temos o Espírito Santo dentro e sobre. Então, falar. Ele jamais te deixará sem resposta quando você clama. Nós que somos imperfeitos como Pai, quando o nosso filho quer ou pede alguma coisa, a gente faz tudo para atender o pedido dele. Nós que somos humanos e falíveis, imagina Deus. Porque Ele quer nos ver avançar. Amém. Em todas as áreas, não é numa área só não. Amados, sejamos luz aonde chegarmos. Façamos a diferença, por menor que seja. Seja o sal da terra, pois o sal, ele traz o equilíbrio, o sabor entre o acre e o doce. Ele dá aquele tempero diferenciado, seja esse sal. Nessa comida que está sem sabor, seja luz onde as trevas têm habitado. Porque tem vezes que a gente chega em lugares na vida de pessoas que está tudo tão sem graça. Se nós somos o sal da terra, é para levar
o sabor, é para fazer com que as coisas sejam diferenciadas. Que sejamos esse sal. E eu ainda grifei aqui, saia da caverna, de lugares áridos. Tem vezes que a gente entra em lugares que não é para gente, não é para filho. É uma breve passagem, devido às circunstâncias às quais muitas vezes a gente se encontra. Mas não é eterno, é passageiro. Então saia da caverna de lugares áridos, sem vida, crendo por fé que coisas grandes já estão acontecendo. Estão reservadas para você. O melhor é para os filhos. E nós somos o quê? Filhos de Deus. O seu talento, a unção que você carrega, não será descoberta se você não avançar, ousar, sair da inércia. Muitas vezes a gente não dá o valor que Deus dá para cada um de nós. Nós temos valores tremendos, valores assim, inexprimíveis. Ah, mas eu sou falho. Tudo bem, nós somos falhos, não somos perfeitos, mas temos valores aos quais tem que ser evidenciados, a gente tem que reconhecer para que no reino você habite, para que no reino você possa avançar, certo? Ainda grifei assim, você acha que se Jesus não fosse ousado, arriscado, se despojado de toda a sua glória, o mundo o conheceria? Não, não conheceria. Ele saiu do lugar de conforto, ele tinha tudo e arriscou tudo por amor a mim e a você. Passou por sofrimentos inexprimíveis. Foi pisoteado, relegado, humilhado e lançado até o inferno, lugar de condenado. Sem que nenhuma condenação havia naquele homem santo. Não havia condenação. Não havia mácula nenhuma. Ele era puro, o Cordeiro Santo de Deus. Levou sobre si nossas dores, sofrimentos e pecados, para que hoje fôssemos livres. Amém. Olha que coisa tremenda. Livres do jugo do diabo e de tantas outras amarras e grilhões que nos prendem, impedindo a nossa caminhada. Olha que sacrifício tremendo. Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos e somos especiais. Diga para o seu irmão, se verdadeiramente ouvires e creres, sereis livres. Amém, amados? Sabe, amados, livres para viver, amar o próximo, livre para levar as boas novas aos quebrantados de coração. Quando a gente tem essa consciência que a gente é livre, nada, nem ninguém pode nos parar, nada. As barreiras foram feitas para se transpor, muralhas para caírem, aleluia. Portanto, não se detenha, nada vai te parar, avance com fé. É necessário termos essa fé que tem que crescer dia após dia na nossa vida. Mesmo com passos vacilantes, não confie em sua força, mas na força do Senhor. Eu tenho uma expressão forte, parece até vulgar, mas eu falo sempre. Falei assim, ser forte, não é para frouxo, não. Não é para fraco, é para quem confiar na minha força? Não, mas na força do Senhor. Amém. Quando você confia que Ele está com você, não adianta. Nada, nem ninguém, pode dizer o que for de você, nada vai te fazer parar. Ah, tá se achando, estou me achando mesmo. Sabe por quê? Porque sou filha, porque eu tenho um pai, e um paizão. Que pai que eu e você temos. Isso aí nos dá força para o quê? Para continuar, para avançar e para não desistir. Ele é quem te capacitará, te ensinará e te guiará. É isso que Deus tem feito conosco, é isso que Ele quer fazer quando a gente se entrega. E quantas vezes o diabo tenta nos reter? Sempre estamos falando desse trem, né?
É porque a gente tem um inimigo, e é um inimigo declarado. Quem o subestima é tolo, é bobo, porque ele é real. Só que nós não podemos dar esse engrandecimento que ele tem, mas também desacreditar faz você, às vezes, ter alguns tropeços, certo? Ele tenta nos parar, nos fazer acreditar que nada somos, nada temos e nada podemos. Isso aí são sofismas que ele lança na nossa mente. Muitas vezes dizendo para você, quem é você? Tá achando o quê? Eu sempre falo, não sou o último cocalo do deserto porque é quente, sem graça, mas eu sou filha, eu sou especial. E quando a gente tem essa consciência que nada pode, esses sofismas nos fazer parar, a gente tem que avançar, tá? Amada, eu tenho uma notícia boa para ti, porque a Bíblia fala quem nós somos o que a Bíblia diz que somos. Justiça de Deus, eita Pai, terra santa, povo eleito, herdeiros, o melhor dessa terra. E nós temos o que a Bíblia diz que temos: paz, saúde divina, prosperidade em todas as áreas. Temos o que é mais tremendo, o Senhor como Pai. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas, sem exceção. Mas todas a palavra diz, a palavra não mente, ela é verdadeira. Todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, o que mais queremos? O que nos detém, nos faz parar. Pense bem, avance. O Senhor é contigo. Amém. O Senhor é comigo, é conosco. Jamais aceite permanecer no rol dos derrotados, mas na fileira dos soldados. Aleluias. Que lutam com fé, que marcham para adentrar a terra prometida, porque o inferno já foi saqueado e a batalha ganha pelo nosso general maior, Cristo. Eita, quando a gente tem essa convicção, fica fácil marchar e saber que não estamos sozinhos. E quantas vezes, quando estamos na batalha, a gente sente, se a gente entrega e fala, Senhor, não estou sozinho, eu estou aqui marchando. Tu sabe as minhas falhas, tu sabe as minhas fraquezas, mas eu não estou sozinho. Meu general é Cristo. É Ele que me fortalece. É Ele que pega na minha mão, é Ele que está ao meu lado direito. A gente tendo essa convicção, essa certeza, a gente consegue superar muita coisa. Diga para o seu irmão, nada te pode parar. Tenha fé. Siga em frente. Porque você é mais que vencedor. Você não é vencedor, não. Você é mais que vencedor. É forte demais. Eita Deus. Em 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé, meus amados, é que vence o mundo. É fácil? Não. Mas a palavra me garante que a vitória que vence o mundo é a minha e a sua fé. Se crer nele, você é purificado, pois ele é puro. Você é fortalecido, pois ele é forte. Você se torna pleno porque ele é pleno. É nele. A fé é um princípio vivo da palavra de Deus. Ela produz vida. Ela transforma nosso viver. A fé. É impossível a gente viver sem fé. Viver sem fé é como se a gente tivesse desconectado da videira verdadeira. Sem dar frutos. Sem crescer, sem avançar. É necessário. Se sabemos que Deus nos ouve, quando oramos, sabemos que recebemos a petição que desejamos. Pois a palavra viva de Deus eu até sublinhei aqui, sobrenatural na origem. Ela é sobrenatural. Não adianta querer entender com a nossa mente. Ela é sobrenatural em sua origem. Eterna na duração. Ela é eterna.
inexprimível em valor, regeneradora no poder, infalível na autoridade. Eita, Pai! Universal na aplicação, inspirada na totalidade. Portanto, devemos, meus amados, isso é para mim, para você, para todos nós, lê-la integralmente, orar com base nela, na palavra, e entendê-la, e depois transmiti-la. A palavra é tão sobrenatural que muitas vezes você está achando que você está certinho. Nossa, estou fazendo tudo certo. Por isso que é necessário a gente ler, além de ler, ouvir. Aí quando você vê uma entrelinha, basta assim, às vezes uma palavra, muda tudo, muda toda a conotação da nossa vida. E transforma. E muitas vezes você vê que não é por aquela linha que você está indo, pela rota que você está seguindo. A palavra, ela nos norteia, ela nos posiciona, ela nos favorece. Portanto, meus amados, com fé, quando Deus mandar, vá. É com fé. Quando Ele disser para falar, fale em alto e bom tom. É o que eu estou fazendo aqui. Sem métrica, sem rima, sem muita oratória. Mas eu sei que além de vocês aqui, essa palavra vai chegar em lugares. Eu não sei se hoje, como o ministro Rafael sempre fala, vai chegar em lugares. E quando ela chegar, ela é viva. Ela é viva. Hoje, agora e sempre. Quando ela chegar, ela vai nortear, ela vai mudar, ela vai sarar, ela vai restaurar pessoas. Então fale. Né? Eu estou assim, motivando a cada um e a mim mesma a falar. Não dá para quando a gente ouve a palavra, quando essa palavra nos alcançou, nos libertou e nos salvou, você ficar calado. Você vê uma pessoa ao seu lado com algum problema, quando você vê, você está pipocando, você já está falando. E aí tudo muda. Tudo muda na vida dessa pessoa. As rotas são mudadas, a maneira dela agir, e ela vai se chegando. Vai se chegando ao Senhor por causa da palavra que você não reteu, por causa da palavra que você está falando. Essa vida é e pode ser alcançada. Ainda coloquei assim, tem ouvidos que estão surdos e lábios que emudeceram, porque jamais ouviram um som que lhes parecia verdadeiro. Tem pessoas que não conhecem a palavra, que ainda tem pessoas que não conhecem. Pode até ter ouvido, mas não entenderam, se calaram, né? E por isso não aprenderam a falar e nem ouvir. Estão emudecidas, surdas. Então você quebre a barreira do som e leve a voz viva a essas vidas, a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos agentes e emissários, não é o agente 007. Muitas vezes você está ali, ninguém, nossa, aquele ali, ele é cristão. A pessoa está caladinha. É um 007. Nós não podemos, nós somos agentes, mas agentes do Senhor, aquele que fala, aquele que leva, aquele que escuta o irmão. Muitas vezes tem pessoas que estão ali perto da gente apenas para que a gente ouça elas. Muitas vezes não é necessário você falar nada, só ouvir. Deixar elas falarem, deixar que elas se expressem, deixar que elas contem o que está acontecendo. Somos agentes do bem. Elas precisam ouvir a verdade para que paradigmas sejam quebrados, tradições rompidas, religiosidades desfeitas. Aleluia. A vida de Deus entrando e as trevas se dissipando. Por quê? Porque somos agentes do bem, porque somos emissários de Deus. E onde a luz entra, as trevas têm que sair. Em 1 João 4,4, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O maior está em nós. Em João 15,7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo o que quiserdes. Mas nós temos que estar fundamentado nele. E a palavra dele dentro de nós. Pediremos o que quisermos e vai ser feito. Porque ele é bom.
porque Ele é maravilhoso, né? Amados, eu ainda coloquei aqui, precisamos suprir nós mesmos, permitir que Deus tome as rédeas e governe nossa vida. Aleluia. Em vez que a gente acha que está fazendo a coisa certa, eu sei, eu faço porque eu sei, eu faço porque eu posso, mas não tem governo nenhum. Aí quando a coisa dá errada, a gente fica, Pai, onde foi que eu errei? Por que eu falhei? Porque não perguntou, porque não entregou, porque tomou a rédea da própria vida, achando que podia. Não que você não possa, não que você não deva. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Como é bom a gente ter um conselheiro, que a gente fala, Pai, é para fazer dessa forma, Pai, é desse jeito que você quer. Então, isso aí é deixar que Deus, Ele tome as rédeas da nossa vida. Certo, amados? Aqui eu ainda coloquei aqui. A fé em Deus é o poder de Deus, estando no conhecimento da sua palavra. Essa palavra molda a nossa mente, transforma o caráter de graça em graça. Aleluias. Como é bom a gente deixar ser transformado. Nosso caráter transformado de graça em graça. Ele entrando, habitando em nós, andando em nós, falando através de nós, comendo conosco. Como? Comendo conosco. Porque é tão legal quando Carol, pastora, Testes, Brenda e outros mais aqui, Dinha, Nira, vamos tomar um café, vamos almoçar. E é bom comer, tomar um café junto com quem a gente tem intimidade. E quando fala em intimidade, eu lembro do Rafa, do ministro Rafael pregando aqui. Como é a eternidade? É a eternidade. Como é que você vai morar com alguém se você não tem intimidade? A gente se aproxima daquele que a gente tem intimidade. A gente quer estar junto, comer junto, ficar junto, conversar, sorrir. E é sério essa intimidade. A gente tem que ter, porque estamos aqui num corpo, mas isso aqui é perecível. E vamos voltar para o Pai. E essa intimidade é adquirida dia após dia, sendo construída no Senhor. Essa intimidade é algo tremendo que temos que ter, certo? E não existe Deus como o nosso Deus. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus. 1 João 4,16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. Deus quer pegar homens comuns e levá-los a condições extraordinárias. Ele quer fazer isso comigo, com você, conosco. Aleluias. E quando ele pega homens comuns e os transforma e leva a condições extraordinárias, o plano de Deus se consolida. E é isso que ele quer fazer comigo, com cada um de nós. Certo, meus amados? E Deus tem um espaço para o homem sedento, que está clamando por ele mais e mais. Mais de Deus. Não é o que somos, mas o que Deus quer que sejamos. Não é o que somos, mas o que Deus quer que sejamos. Porque quando Deus quer nos transformar, fazer algo diferenciado na nossa vida, aí agrada o coração dele. Olha aqui em Romanos 8, 16 e 17. No 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No 17, e se somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eita, Pai. Diga para o seu irmão: sou herdeiro de todas as promessas, porque eu creio, eu venço. Aleluia. É porque nós cremos, certo, meus amados? E aqui ainda grifei mais: quando você é alinhado, o medo é expulso.
Porque a gente sabe que o medo é um espírito. É um espírito ruim. É ruim mesmo. E ele paralisa a gente. Ele faz com que oportunidades benditas que o Senhor tem para nós sejam ceifadas. É tanto que naquele culto de mulheres, né, Flavinha tirou para mim corajosa. Eita Deus, eu pensei, pai. E eu coloquei lá na porta do guarda-roupa. Então, quando eu, às vezes, quero arriar, eu falo, não, eu sou corajosa. Corajosa no Senhor. É Ele que me fortifica, é Ele que me faz andar, é Ele que me faz crer, é Ele que me faz mudar as rotas da minha própria vida e até da vida dos outros, de outras pessoas, se assim Ele quer. Aleluias. Obrigado, Pai. E aqui ainda fala, quando você é alinhado, o medo é expulso. A palavra de Deus entra em operação e você encontra fundamentos. Todas as promessas são sim e amém para os que creem. 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas são sim e amém para os que creem. Então nós temos que crer. Para que o sim e o amém de Deus possa se estabelecer nas nossas vidas. Toda jornada, toda caminhada nos instrui e ensina, meus amados. Se cremos, teremos descanso total e submissão perfeita. Marcos 5:36. Quando ele assume o controle da situação, você é transportado para as bênçãos do Senhor. Pois ousa crer, simplesmente crer, no que ele diz. E aí vem descanso absoluto, tranquilidade perfeita, porque você permitiu que ele assumisse o comando da situação. Reportando ao passado, como que uma pessoa na minha condição ia ficar tranquila? E as minhas irmãs estão de prova, não é verdade? Tranquila. Porque eu deixei, falei, Senhor, quem sou eu para pegar a rédea dessa situação? Eu não dou conta, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu permiti que ele entrasse e assumisse o comando da situação, porque ele estava no comando. Ele estava no comando. E ele esteve até o último momento. E está também no comando da minha vida. Eu não quero que ele saia de jeito nenhum, estou doido. Misericórdia. Então, você poderá dizer, Deus disse, e não pode falhar. Porque ele disse, quando ele fala, Deus pode todas as coisas, menos ir contra a palavra dele. Isaías 55:11 nos diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha que coisa forte e tremenda. Amados, assim é a palavra de Deus. Ouvindo-a, crendo, praticando, falando com fé, luz chega aos nossos olhos. A nossa boca está cheia para falarmos com ousadia. Determinação, convicção plena. Não há como emudecer diante dessa verdade. A palavra de Deus nos torna ousados, intrépidos, fortalecidos. E não a desejarmos para nossas vidas, para sermos libertos, justamente, eu vou até aqui grifar, a nossa boca estará cheia para falarmos com ousadia, determinação, convicção plena. Não há como emudecer diante dessa verdade. Não tem como a gente ficar calado. Não tem. Não a desejarmos para nossas vidas, para sermos libertos, sarados e saciados. Eita, que coisa maravilhosa. Libertos, sarados e saciados. E eu ainda grifei aqui, crer é vencer. Vencer nele, por ele, todas as coisas se completam. Jesus, é ele que nos fortalece através da sua palavra, de uma forma tão preciosa, tão única, que nos faz avançar, que nos faz superar situações, dificuldades, não importa quais sejam elas, quais sejam
doenças que temos sido acometidos e tantas outras coisas. Repetindo aqui, é nele, por ele, todas as coisas se completam. Jesus. É isso, amados, que eu tinha para falar nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E eu quero deixar aqui a cada um que está a convicção e a certeza que essa palavra tem mudado a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida do Joe, a vida do meu genro, Amém. a vida das minhas noras. E ela vai continuar fazendo coisas sobrenaturais, porque aquele que nos chamou, aquele que tem nos sustentado, é que garante que através da palavra a gente vence, a gente se firma, a gente se conecta e se reconecta, tá? E obrigado vocês que estão do outro lado da telinha. Cida, que está lá em Campinas do Piauí, um cheiro bem grande, minha linda. Kátia, que está em São Paulo. Deus te ama, Kátia, eu também. Deus quer fazer coisas grandes, aleluia, na sua vida, minha linda. Coisas que você nem sonhou e nem pensou. Ainda não é o fim, Kátia. Digo para você, ainda não é o fim. Confia, se entrega e permanece. Suporta o processo, que o processo faz doer. O processo dói, mas vale a pena, porque você não está sozinho. Muito obrigado, meus amados. Um cheiro no coração de cada um. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fique aqui, mocinha, com a gente. Obrigada. Vem aqui. Pode arrumar. A gente está em família, né? O protocolo aqui é a palavra. Sabe, amados, quando a nossa amada está aqui ministrando, às vezes alguém vai falar algo pra gente e a gente fala assim, mas você não sabe o que é. Você nunca passou por isso. Nós estamos com uma pessoa aqui que contou algo que ela viveu. Foi um laudo de morte. Não foi só um laudo, foi um laudo de morte. E às vezes é fácil a gente falar algo que a gente não viveu, é mais fácil. Mas quando alguém chega para falar assim, eu tinha uma palavra de Deus. Mas antes dela ter a palavra de Deus, ela teve que permanecer na palavra que já estava dentro dela. Ela teve que achar dentro dela a palavra que ela ouviu durante anos e anos da vida dela. Sim. Sabe, nós precisamos compreender que quando nós estamos expostos à palavra de Deus, vai chegar um momento que nós vamos precisar dessa palavra. Aleluia, é verdade. Então não é sobre só vir a um culto, sentar aqui e ouvir alguém falar. É sobre você abastecer o seu homem interior com a palavra da vida eterna. Isso. E no momento que a Lenira começou a se fortalecer no Senhor, porque ela foi a primeira, né, a ouvir o laudo. Foi. Não é um bom laudo. Não. Mas ela ouviu do Senhor: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Isso mesmo. A palavra de Deus não volta vazia. Jamais. Contarei as obras do Senhor. Eu contarei as obras do Senhor. Ela está vivendo a palavra de Deus, que foi liberada num momento de dor, de morte, aonde o diabo já estabeleceu o luto. Mas ela decidiu crer. Fé é loucura, amados. É mesmo. É loucura. Porque um médico, ele estudou para isso. Quando um médico fala, um enfermeiro, um profissional, por mais que ele queira, ele está vendo o laudo da morte. Ele está vendo aquilo que ele vê todos os dias da vida dele. Mas teve alguém que falou: rapaz, chegou tarde. Chegou tarde. Sabe por quê? Porque vida de Deus está dentro de mim. Isso mesmo. Aleluia. Obrigada, Pai. E a palavra final é disso. Isso mesmo. E sabe o que o Senhor estava ministrando para mim?
Vocês estão vendo o barulho hoje? Sorria. Aleluia. Porque o diabo veio com esses barulhos para ela. Ele veio fazendo um monte de barulho na mente dela. Sabe para quê? Para distrair. Para roubar essa verdade. E o diabo começou. Pai, obrigada porque você está operando poderosamente nesse lugar. Amém. Satanás, você pode botar o barulho que for, mas nós estamos expostos à palavra do Deus vivo. Sim. E hoje, a Lenir está aqui contando os feitos do Senhor. Glória a Deus por isso. Foi fácil, minha irmã? De forma nenhuma. Um crânio aberto. Tirou o cabelo. Ou parcial, ou total, não sei como foi. Mas, amados, ela teve que passar o processo. Mesmo ela estando em fé e vivendo para contar os feitos do Senhor, não teve como sair do processo. Ela passou superando todos os dias o insuperável. Todos os dias ela decidiu crer: eu não vou morrer, mas eu vou viver e vou contar as obras do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando? Tem coisas que vocês vão passar, mas se vocês permanecerem, eu vou viver e contar os feitos do Senhor. Aleluia. Sobre essa situação eu já estou triunfando e contarei os feitos do Senhor. Sobre essa ocasião, Satanás, eu já triunfei e eu vou contar os feitos do Senhor. Sobre esse laudo do inferno, sobre essa mentira do diabo, sobre as setas do inferno, eu contarei os feitos do Senhor. Aleluia. Amados, a sua fé está sendo edificada por uma pessoa que estava com um laudo de morte. Muitas pessoas já olhavam para ela e já falavam: coitada. Porque não é fácil. Não é fácil. Quem fica sabendo também. Isso. E ela teve que se esconder nessa verdade. Ela teve que se esconder no esconderijo do Altíssimo, e a verdade para ela era Salmo 118, 17. Qual é a palavra que Deus já trouxe para você se esconder? Amém. Tem uma palavra que é para você se esconder nela. Aleluia. Às vezes você fala assim: engraçado, toda hora tá vendo esse versículo, tá vindo esse versículo. Se esconda nesse versículo. Se coloque nesse lugar e comece a dizer aquilo que o Senhor está falando com você. Pastora, mas eu não tenho um versículo nenhum. Então faça o que a irmã falou. Busque na palavra. Não é mágica, amados. Ele é um Deus de milagre. Mas não é mágica. Aquilo que te cabe e me cabe, nós vamos ter que fazer. O diabo está com barulho lá fora, concorrendo para quê? Para abafar nossa fé. E o que a gente faz? Pai, obrigada, porque nós estamos aqui contando os feitos do Senhor. Pai, obrigada, Pai, porque nós estamos aqui contando os feitos do Senhor. E sabe o que eu já estava fazendo? Senhor, não sei quem é, mas alcança. Essa mesma força que está sendo feita para o mundo, que ela venha para o Senhor. Aleluia, isso mesmo. Por quê? Porque nós estamos aqui contando os feitos do Senhor. Aleluia. Eu acho que ninguém está passando por esse extremo que a Lenira passou. Amém? Amém. Mas ela passou. E o que você está segurando para não passar? Porque tem coisas que a gente fica segurando. Nós precisamos soltar como ela soltou. Pai, eu decido crer. Eu decido crer. Fé é loucura. É loucura mesmo. Fé é loucura. Aleluia. O diabo vai falar que você nunca vai ter muito. O diabo vai falar que você nunca vai transbordar. O diabo vai falar que você vai andar em falta. O diabo vai falar que relacionamentos serão fracassados. Ele sempre vai falar aquilo que ele é. Ele vai mostrar o DNA dele. Ali ele estava mostrando para ela: você vai morrer. Mas ela falou: Satanás, se você não sabe ler, eu vou te falar. Não morrerei, mas viverei. E contarei as obras do Senhor. Aleluia, isso mesmo. Talvez você tenha algo na sua vida que parece luto.
Mas hoje eu acho que é uma decisão Aleluia. de ouvir Obrigada, essa Pai. verdade e sermos edificados por essa palavra. Vamos fechar os nossos olhos Amém, meu Deus. e nesse momento em total reverência ao Senhor, Aleluia. Obrigada, Pai. declarar sobre qualquer situação que o diabo trouxe para a sua vida de morte. Comece a declarar que vai viver, Sim, meu Deus. que vai florescer, que vai prosperar, Sim, meu Deus. que nada vai ficar infrutífero na sua vida. Olhe áreas da sua vida que estão infrutíferas. Obrigada, Jesus. E quem disse que está infrutífero? Aleluia. E quem disse que está infrutífero? Obrigada. Quem falou para você que está infrutífero? Talvez é a serpente te enganando. Obrigada, Pai. Mas se você começar a dizer, Pai, obrigada, porque nada na minha vida ficará estéril, nada na minha vida será infrutífero, eu vou contar as obras do Deus vivo em todas as áreas da minha vida. Jesus. Talvez não será num púlpito, Aleluia. mas onde você estiver, você vai contar as obras do Senhor, os feitos do Senhor, porque você é uma árvore frondosa no Senhor, porque você é uma árvore que multiplica frutos de vida e vida abundante, e aquilo que o diabo te trouxe tristeza, ele é um inimigo fracassado, ele é um inimigo derrotado, porque a palavra de Deus é a sua garantia. Em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós agradecemos, Pai, Obrigada, Pai. pela unção que está destruindo todo Sim, jugo, meu Deus. Em nome de toda Jesus. forma oculta que o diabo trouxe peso, tristeza, Aleluia. mentiras do inferno. Hoje nós trazemos o adubo da fé. Aleluia. Nós trazemos a unção e o óleo novo que vem sobre cada filho, Pai. E nós declaramos que tudo aquilo que veio como escassez, como falta, tudo aquilo que tocou o corpo físico, as mentiras do diabo que diz que vai morrer, nós declaramos que vai viver, vai prosperar, vai frutificar e vai transbordar, e outras vidas serão alcançadas, Pai. Como hoje nós somos alcançados, Pai, pela palavra da sua filha, Pai, porque ela está no cumprimento da promessa, ela está vivendo o cumprimento da promessa. O diabo abriu uma sepultura, mas a tua palavra fechou, porque ela está vivendo o cumprimento da promessa, Pai. E eu declaro, Pai, sobre cada filho, cada um de nós, vivendo o cumprimento da promessa, Pai. Eu declaro que as correntes, as ligaduras, as ataduras, os pesos do inferno hoje sejam extirpados em nome de Jesus. Nós declaramos essa palavra viva, poderosa e eficaz, cortando e destruindo tudo aquilo que é as mentiras do diabo. Aquilo que foi reivindicado contra a vida dos filhos não vai prosperar. Aleluia. Porque tem um decreto sobre os filhos, sobre a igreja do Senhor. E nós unimos a nossa fé essa noite, Pai, em concordância. Nós unimos a nossa fé como igreja e declaramos que nada vai ficar infrutífero. Nós enraizamos a nossa fé na verdade. Nós trazemos a mente de Cristo a esse momento e nós declaramos que nada vai ficar infrutífero. Nós declaramos que aonde veio divisão, aonde veio ações do diabo, aonde veio a mentira, o engano, nós declaramos agora um rompimento pela palavra do seu poder. Nós declaramos fortalecimento, o mesmo Espírito que trouxe vigor e força e cura divina, esse poder operando agora sobre cada filho, sobre cada membro, sobre aqueles que estão ouvindo. Nós declaramos agora o poder curador, o poder para destruir as obras do diabo por completo na raiz, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor. Agradecemos pela palavra viva, agradecemos pelo poder curador, tomando do alto da cabeça a planta dos pés, tudo que está drenando a energia, nós ordenamos que cesse agora em nome de Jesus. Nós quebramos agora tudo aquilo que está drenando, todo dreno espiritual, seja agora desligado, arrancado e neutralizado em o nome de Jesus. Eu declaro bom ânimo,
bom ânimo, alegria, alegria. Eu declaro uma movimentação de reverência diante do Deus vivo. Eu declaro em nome de Jesus, nós temos o Espírito da fé e nós agarramos essa verdade e estabelecemos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso trabalho. Nós estabelecemos agora a unção que destrói todo jugo, a unção operando agora, e nós declaramos, eles vão avançar, eles não vão ficar paralisados. Nós declaramos novidade de vida. Nós ordenamos agora que toda operação de morte, toda operação de acidentes e tudo aquilo que veio contra a igreja de Cristo seja destronado em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, assenta essa noite em nosso coração essa verdade. Oh, aleluia. Fortalece os fracos. Fortalece mesmo, Senhor. Levanta os caídos. Vivifica, Pai, aqueles que estavam, Pai, sem o norte, sem direção. E que a sua graça, Pai, que transborda através de Cristo, venha, Pai, permear todo o nosso ser. É o que nós cremos, agradecemos, recebemos, louvamos e adoramos o seu nome. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Deus é bom. Nossa amada Carol agora vai estar finalizando. Que a palavra venha edificar cada um de vocês, que essa palavra seja guardada. Você vai precisar dela amanhã, você vai precisar dela em qualquer momento. Sabe, amados, não recuse a palavra de Deus. Não deixe que a mente venha governar você. Não deixe que os seus pensamentos te coloque numa posição de mais inteligente do que a palavra de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, dizendo: Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti. E os barulhos lá de fora não são mais altos do que o som do Espírito Santo falando ao seu coração. Amém? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Que palavra boa que nós tivemos aqui hoje, né? Já para poder começar a semana turbinados, ajustando as perspectivas, ajustando a fé e encarando as possibilidades com um novo olhar. Amém? Amém. E nesse momento eu queria estar falando com vocês sobre nossos dízimos, nossas ofertas, né? Nós temos muito a glorificar o nome do Senhor, porque Ele é quem nos sustenta. Essa igreja, ela, antes de nascer, ela nasceu primeiro no coração do Senhor. E Ele tem nos mantido. E graças a Deus pelos mantenedores, que sou eu, é você, é cada um de nós que estamos aqui depositando as nossas boas sementes. Então, primeiramente, eu queria te dizer, se você quiser semear nessa noite com o envelope, é só levantar a mão, que é a nossa princesa Geisa. Vai até você, essa linda, maravilhosa. Vai até você levar o envelope. Se quiser fazer no cartão, também temos a maquininha. E também tem a opção do Pix. Você que está online, tem o nosso Pix, né? Você também que está presente, assim como eu, que ficou acostumado a fazer tudo através do Pix, né? O nosso Pix é reinar.cristo2025@gmail.com. Ok? Vou repetir mais uma vez. reinar.cristo